Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Em nossas aulas, discutimos os elementos essenciais para a compreensão de uma sociedade mais justa que integra os direitos humanos e que caminha para a constituição e manutenção de valores para a paz. No programa de hoje, vamos falar sobre aspectos que garantem a plena convivência entre personagens sociais. Por isso, vamos falar de liberdade, identidade, solidariedade e, sobretudo, de respeito à diversidade humana. E é essa tolerância que nos leva à compreensão do direito à diferença e que nos garante a possibilidade de uma vida em paz. This was vain, was nothing. Cloud your hair and push Temos maneiras diferentes de reagir a estímulos e opiniões diferentes sobre os mais variados assuntos. E mesmo com tantas diferenças, vivemos em um mesmo planeta em sociedade. Neste capítulo, vamos discutir sobre liberdades e direitos. Eles são de todos ou são só de alguns? O que é preciso para respeitar as diferenças? E o que é preciso para respeitar as diferenças? Respeitar as diferenças é olhar do ponto de vista do outro, eu acho que é o mais certo. A consciência de cada um, a criação de leis para que nenhuma pessoa ultrapasse o limite ou desrespeite a outra pessoa. As diferenças, ela vai de acordo com a sua consciência, né, o seu respeito ao outro. Então, por mais que você não considere aquilo ao seu princípio, ao seu conceito, você tem que pelo menos respeitar. Porque se não existir esse respeito, vai haver sempre esses conflitos, tanto internos como externos. Neste capítulo, vamos discutir o direito à diferença e por que este direito deve ser resguardado e protegido por todos os cidadãos. Para isso, vamos partir da diferença entre comunidade e sociedade, para pensar na constituição das noções de liberdade, identidade e democracia do Estado moderno. A frase com a qual se inicia a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ela pode ser considerada a melhor expressão do Estado moderno sob o ponto de vista da noção de liberdade individual. Ao afirmar que todos os homens nascem livres e iguais, a declaração apresenta a mais importante característica política da experiência dos homens modernos. A ideia de que qualquer homem, ao nascer e só por pertencer ao gênero humano, possui direito à liberdade. Tal direito à liberdade faz todos os homens iguais entre si. Essa declaração tornou instituições como a escravidão ou a exclusão de mulheres da vida política inaceitáveis. Ela foi escrita em 1789, durante a Revolução Francesa, quando foi destruído o Estado absolutista francês, chamado de Antigo Regime. Ela inspirou a noção de direitos humanos e instituições que pretendem garantir a igualdade de direitos no mundo inteiro. No Antigo Regime, destruído na Revolução Francesa, apenas alguns possuíam direitos. A Revolução, que passou por várias fases e tinha muitos grupos, tornou os direitos, que eram apenas de alguns, como votar e ser votado, direitos universais, isso é, direito de todos e de cada um. Se pensarmos em uma outra frase, dita por Aristóteles em sua obra sobre a política, veremos uma enorme diferença. Diz Aristóteles que, por natureza, homens livres e escravos são diferentes.
Essa frase foi escrita na Grécia, no século IV a.C. A Grécia, nesta época, diferente do que ocorre hoje, quando ela é um Estado democrático moderno, como a França ou o Brasil, era composta por várias pequenas cidades-estado. O nome grego dessas cidades-estados era polis, de onde vem a palavra política. Ao contrário do que acontece nas democracias modernas, o homem grego não escolhia representantes a cada 4 ou 5 anos. As decisões eram feitas em assembleia, reuniões dos homens livres, que aconteciam numa praça no centro de Atenas, a Ágora. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram considerados cidadãos e não podiam, assim, participar da democracia grega. O que é democracia, na sua opinião? É quando todos opinam, todos têm o direito de falar o que pensam, sem ferir o direito do outro. Olha, democracia é o direito das pessoas de poder ter suas escolhas, de poder de ir e vir, é o poder de liberdade de expressão, é o poder de você ter a sua opinião própria, né, a respeito de um determinado assunto, é você poder ter as suas escolhas. Bem, democracia eu acho que é a gente ter um sistema no qual as pessoas podem opinar e em conjunto a população decidir o que é melhor para ela. Já sabemos que a democracia grega, ao contrário das modernas, não considerava todos os homens livres. A frase de Aristóteles no Tratado sobre a Política deixa isso muito claro. Nela, ao contrário da afirmação sobre a igualdade da liberdade dos homens, feita na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, podemos ver que é afirmada a diferença de natureza entre os homens. Notemos bem, Aristóteles afirma que os homens se diferenciam segundo a sua natureza como livres e escravos. A liberdade nesse contexto não é algo que pertence a todos igualmente, mas apenas aos nascidos livres. E tais diferenças entre homens livres e escravos pertencem à natureza mesma dos homens. Como grego, Aristóteles possui uma noção de política muito diferente da noção moderna. Para ele, o homem, como indivíduo, é impensável fora de sua relação com o todo, com o Estado. Esse é talvez o elemento mais difícil de entender sobre a experiência grega para nós modernos. Para nós, o fato de que somos indivíduos, de que a verdade de cada um de nós é nossa vida natural, a partir da qual somos dotados de direitos, isso mesmo que é afirmado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, parece óbvio. Para um grego, ou para um indígena nas Américas ou um africano, ao contrário, o indivíduo só se compreendia como parte de um todo maior. Esse todo que era experimentado na vida comunitária e se expressava nos diferentes tipos de Estado de cada uma dessas comunidades. Se atentarmos para as palavras comunidade e sociedade, veremos nas próprias palavras a distinção entre as experiências pré-modernas e a moderna, fundamental para entendermos a invenção histórica da liberdade individual e dos direitos do indivíduo. A experiência grega, assim como a de outras comunidades pré-modernas, é uma experiência comunitária, isto é, nela o comum, o todo, é o elemento mais importante. Assim, quando um grego nascia, homem e livre, ele sabia que possuía um papel a desempenhar, que certas atividades eram esperadas. Sua formação como indivíduo dependia justamente disso, do lugar que ele ocupava. Sua formação e papel eram muito diferentes daquela dada a uma mulher ou a um escravo. O conceito de sociedade passou a ser diferente durante a Revolução Francesa, quando o indivíduo passou a ser concebido enquanto cidadão portador de direitos. O voto, que antes era restrito apenas a uma parcela da sociedade, passou a ser universal, como um direito de todos. O que ocorre na modernidade é um longo processo histórico no qual esse caráter fixo das comunidades pré-modernas vai sendo substituído por um indivíduo que passa a existir por si mesmo, independente de sua filiação a um gênero, classe ou casta. O indivíduo vai tomando, assim, um lugar que agora é anterior ao próprio todo. Ele passa a ser a base da vida social, ao contrário das castas ou classes fechadas das experiências pré-modernas. A palavra sócios, que está na raiz da palavra sociedade, bem descreve esse caráter. Basta que pensemos em associação, sócio. Cada uma dessas palavras supõe a ação de juntar-se a um companheiro, a um outro indivíduo. Esse é justamente o sentido da palavra latina socius. Na modernidade, a comunidade, o
comum é substituído pela sociedade, como indica essa mudança de nome. Ao contrário do que ocorre nas comunidades pré-modernas, na sociedade moderna o todo é resultado da soma das partes, da associação entre os indivíduos. Neste bloco, discutimos sobre a compreensão do indivíduo e dos cidadãos na Grécia Antiga e nas democracias modernas. No próximo bloco, voltamos com mais informações sobre o papel do trabalho e do salário nas relações modernas. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Just one thing, was nothing. Cloud your head and push Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Em nosso encontro de hoje, o tema é a liberdade, solidariedade e respeito à diversidade humana. Para alcançar esse ideal, é preciso conhecer o núcleo básico da construção social, a comunidade e a sociedade em que está inserida e as relações do trabalho. O que é um salário justo? Salário justo é aquele que vai de acordo com a sua necessidade, os seus conhecimentos, o seu estudo, a sua dedicação. E o salário justo eu acho que deveria inverter algumas coisas. O salário de um político deveria ser um salário de um professor. Porque com a educação é que o Brasil vai para frente, não é com político. Um monte de político fazendo nada lá em Brasília e a educação no Brasil zero. O Brasil é o país do futebol e do carnaval. Salário justo é aquele que corresponde ao que a importância do trabalho do trabalhador, no qual esse trabalho é realmente correspondido, né? Por exemplo, a gente vê trabalhos como de um motorista de ônibus. Eu acho que não é correspondido, né? O tanto que ele se esforça. Acho que não. Uma empregada doméstica também merece a sua devida gratificação. A mais importante novidade do mundo moderno em relação às comunidades tradicionais chama-se trabalho assalariado. Por toda parte do mundo, mesmo naqueles lugares nos quais o Estado demorou a se modernizar, isto é, em que ele demorou a reconhecer direitos universais do homem, estados que não construíram formas democráticas, e mesmo naqueles nos quais esse reconhecimento ainda hoje acontece apenas parcialmente, como os estados que prevêem expressamente em suas constituições a exclusão da cidadania de grupos sociais determinados, como mulheres ou homossexuais, houve um processo, ainda que parcial, de modernização. Esse processo implicava o reconhecimento de pelo menos um direito, o direito à liberdade e à propriedade do homem sobre o seu próprio corpo. Isso significa que o indicador mais universal da modernização foi a constituição do trabalho assalariado, isto é, a transformação do próprio trabalho, do corpo e do tempo do trabalhador em algo que pode ser comprado e vendido. Esta característica é que tornou possível a constituição da moderna noção de indivíduo. Estado moderno e capitalismo se constituíram juntos e foram inseparáveis no processo histórico de construção do mundo moderno.
A substituição de formas de trabalho pré-modernas, como o trabalho servil ou escravo, ocorreu em toda parte nas quais chegaram as relações capitalistas. Esse processo precisou, em toda parte e de diferentes maneiras, do Estado para acontecer. A substituição das relações de escravidão e servidão por relações livres de assalariamento significou que os trabalhadores, agora não mais escravos ou servos, pudessem escolher a quem venderiam seu trabalho, se a este ou aquele patrão. Tal relação aconteceu sob a forma de um contrato, no qual as partes, patrão e empregado, trocavam trabalho por salário, uma associação. Só compreendemos bem o trabalho assalariado quando entendemos que ele é uma forma de tornar o próprio trabalho uma mercadoria, isto é, algo que pode ser vendido e comprado. Forma que torna o trabalhador um proprietário. É como proprietário do seu corpo que o indivíduo moderno tem a sua liberdade assegurada. Quando o trabalho se transforma em mercadoria, todas as demais coisas que o homem produz podem ser vendidas e compradas. É o fato de o próprio trabalho ser uma mercadoria, que produz todas as demais, que permite que todos comprem as mercadorias, pois faz com que o dinheiro recebido pelo trabalhador faça toda a engrenagem girar. O trabalhador produz mercadorias e recebe um salário, com o qual pode comprar, por sua vez, as coisas de que necessita, repondo assim permanentemente o processo de produção mercantil. Não é difícil perceber deste modo que foi o trabalho assalariado que verdadeiramente tornou possível a constituição do indivíduo moderno como indivíduo livre. Quem come do meu pirão, leva do meu cinturão. Provavelmente todo cearense conhece esse ditado popular. Ele é normalmente usado pela família, pelos pais, para dizer a quem depende financeiramente deles que este não tem liberdade, que tem que seguir suas regras, não é? É frequente que um adolescente que escute esse ditado pense imediatamente que, caso consiga um emprego, poderá então comer do seu próprio pirão e assim livrar-se do cinturão dos pais, isto é, que ele pense que poderá, tendo dinheiro, ser livre. Pensando assim, fica fácil compreender a relação entre trabalho assalariado e a liberdade do indivíduo moderno, não? Afinal, nas comunidades pré-modernas, o indivíduo tinha de obedecer não apenas aos pais, mas a regras e papéis já existentes, papéis que ele não podia escolher. Nas comunidades pré-modernas, um filho de artesão jamais poderia vir a ser um aristocrata ou um escravo vir a ser livre. Um conceito-chave para entendermos a sociedade e o Estado modernos em sua relação com o direito à diferença é o conceito de sociedade civil. A sociedade civil é o nome que se dá à esfera da vida social na qual os indivíduos, dotados cada qual de seus interesses particulares, se organizam em vários grupos que possuem certos interesses em comum. Sua associação ocorre para que, junto com outros indivíduos com os quais possuem identidades, possam melhor fazer valer esses interesses. Sindicatos de patrões e empregados, associações de profissionais, de moradores, de consumidores, de mulheres, de negros, de homossexuais, surdos, cegos, cadeirantes, são alguns dos exemplos que se formam nessa esfera da sociedade civil. A sociedade civil somente pôde aparecer quando os indivíduos foram reconhecidos como livres e iguais. Afinal de contas, somente quando cada indivíduo teve a sua liberdade reconhecida é que houve espaço para a associação entre eles. A igualdade dos indivíduos, isto é, o fato de todos serem considerados livres, justamente possibilitou o reconhecimento destes mesmos indivíduos como diferentes entre si, já que indivíduos diferentes compõem grupos diferentes. Tais grupos, às vezes, são não apenas diferentes, mas antagônicos. Basta pensarmos em um sindicato de empregados e outro de patrões, um lutando por mais salários e menor jornada de trabalho e outro defendendo uma posição contrária. Já que maiores salários e menor jornada de trabalho significam menores lucros, tais grupos portadores de interesses antagônicos
se dirigem ao Estado, que deve cumprir o papel de mediador nesses embates. Assim, por exemplo, cria-se uma justiça do trabalho que deve julgar quem tem razão numa determinada disputa, quando patrões e empregados não chegam a um acordo. Supõe-se que tal julgamento do Estado seja feito segundo interesses gerais, isto é, que não privilegiam um ou outro lado do conflito. Adiante veremos, ao olharmos um pouco mais de perto a luta por direitos e pelo direito à diferença, que não estando o Estado fora dos conflitos, mas em meio a eles, tais interesses terminam não sendo verdadeiramente gerais, mas interesses privados dos grupos que dominam o Estado a cada momento. A liberdade formal de todos os indivíduos, possibilitada pela formação da sociedade civil e característica da sociedade moderna, permitiu o surgimento de uma grande diversidade de possibilidades aos indivíduos. Assim, por exemplo, se as mulheres eram reservadas funções domésticas nas comunidades tradicionais, se seu destino era um casamento determinado pelos pais, de acordo com certos lugares sociais, a sociedade moderna tornou possíveis outras escolhas. Se no Brasil, quando o Estado não havia se modernizado, era impossível aos negros e mulheres terem participação na vida política, a necessidade de constituição da liberdade trazida pelo trabalho assalariado abriu tais possibilidades. A constituição do indivíduo formalmente livre do Estado moderno e o processo de constituição da sociedade civil possibilitou a constituição de identidades até então socialmente invisíveis nas experiências tradicionais. O indivíduo que rompia a norma prevista nas comunidades tradicionais era comumente segregado, expulso ou morto. Essa exclusão dos elementos socialmente minoritários, como mulheres, homossexuais, minorias étnicas, como negros e indígenas no Brasil e nas Américas, surdos, cegos, etc., foi formalmente impedida na medida em que o Estado passou a pressupor a liberdade universal dos indivíduos. Daqui a pouco a gente volta para analisar a vida em sociedade e a sua relação com a política. Até já! Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Just one thing, nothing, cloud your head and push Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. O tema do programa de hoje é a liberdade, identidade, solidariedade e respeito à diversidade humana. Como é possível diminuir as diferenças sociais? A inclusão sociais com projetos, tipo de empregos para jovens, escolas, com mais escolas profissionalizantes, para incluir os jovens, principalmente de áreas de alta criminalidade. A educação melhora tudo no país. A educação é essencial porque o estudo eleva a pessoa, engrandece o homem. Então, eu acho que a educação é essencial para o Brasil crescer. Mencionamos o antagonismo entre alguns grupos da sociedade civil, como aquele existente entre patrões e empregados. Se olharmos para o mundo contemporâneo, poderemos ver que esses antagonismos se multiplicam. Uma breve mirada na história dos séculos XIX e XX nos permite melhor compreender o problema do direito à diferença e suas relações com esses antagonismos. Já nos referimos à escravidão e à opressão das mulheres, característica marcante das experiências comunitárias desde os gregos.
Embora, ao longo da história, sempre tenha havido rebeliões, vamos nos concentrar nos movimentos de antagonismo modernos, que têm relação direta com o direito à diferença. No Brasil, dos tempos do Império e nas Américas, um intenso movimento abolicionista demarcou, ainda no século XIX, a luta por direitos iguais. Movimentos contra a escravidão e contra a opressão da mulher foram constantes. Frequentemente, grupos identitários diferentes, como mulheres e trabalhadoras, tinham os mesmos protagonistas. A greve de operárias, que deu origem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é um exemplo disso. Indivíduos que eram mulheres e, ao mesmo tempo, trabalhadoras. Esse exemplo nos permite retomar a questão da constituição do indivíduo moderno. Agora, para apontar um outro aspecto, a pluralidade de papéis desempenhada por cada indivíduo. Basta que pensemos nessas operárias que foram mortas na greve da fábrica no 8 de março. Elas eram mulheres, eram trabalhadoras, eram também mães e esposas. Se olharmos para o século XX e para o nosso século XXI, veremos mulheres que, além de se organizarem na sociedade civil como trabalhadoras, mães, eleitoras, se organizam ainda como negras, consumidoras, lésbicas, surdas, cegas, jovem ou anciã e outras tantas identidades. Uma única mulher no mundo moderno pode se identificar com quase todas essas diferenças. Essa pluralidade de identificações é uma expressão dos desenvolvimentos da sociedade civil. O que vale para mulheres, vale também para homens transexuais, indígenas, etc. O indivíduo no mundo contemporâneo desenvolveu tantas capacidades de identificar-se com diferentes grupos, tantos sejam os papéis por ele desempenhados. Tais papéis se multiplicam e, com frequência, apresentam contradições ao próprio indivíduo. Assim, por exemplo, um mesmo indivíduo pode ter um interesse como jovem, de ter acesso à educação superior, que é oposto ao seu interesse como trabalhador, de ter acesso à educação profissional, e ambos os interesses serem contraditórios com o seu interesse como indígena, de permanecer ligado à sua cultura e à terra. Com esse exemplo, queremos enfatizar que a diversidade e a multidimensionalidade passam a fazer parte da experiência humana não mais apenas no que se refere às relações entre indivíduos e experiências culturais distintas, mas mesmo em relação a um único indivíduo. Podemos, olhando apenas para os 2 últimos séculos e meio, dizer que a modernidade colocou em contato, por meio das relações mercantis, diferentes etnias, distintas nacionalidades e línguas. Tais relações, quase nunca até aqui, foram relações pacíficas. Elas foram, antes, relações de opressão étnicas, contra as quais movimentos como o movimento negro, indígena ou cigano se organizaram e organizam, afirmando suas identidades contra tais opressões históricas. Assim como, igualmente, o fizeram e fazem grupos de identidade de gênero, como de mulheres, homossexuais, transexuais, igualmente submetidas a uma situação de opressão social. Surdos, organizados em defesa de sua língua de sinais, assim como indígenas empenhados em resgatar sua identidade linguística, como parte de seu resgate da cultura indígena, ou ativistas dos direitos da infância ou do idoso, são exemplos que se multiplicam a cada instante, e tais organizações e lutas apresentam um desafio. É possível compatibilizar tantos e tão distintos interesses? Que respostas, do ponto de vista do Estado moderno e dos direitos do homem, apresentam a essa pergunta? Identidades socialmente minoritárias são identidades marginais, postas à margem pela ordem, norma mais geral da vida comunitária. Nas sociedades modernas, parte das minorias sociais conseguiu inscrever suas reivindicações sobre a forma de direitos. O princípio formal da liberdade do indivíduo serviu como base. Na parte final da nossa aula, vamos falar do direito, da diversidade e da diferença. Até daqui a pouco. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação.
Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste. Just one thing was nothing. Cloud your head and push Estamos de volta com Direitos Humanos e Geração da Paz. A aula de hoje trata da identidade humana e do respeito às diferenças, partindo do conceito da sociedade moderna. Vamos saber mais sobre isso agora. Os filósofos do século XVIII na França, alguns dos quais inspiraram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, formulavam um conceito que era quase um programa político daquele que ficou conhecido como o século das luzes. O conceito era o de tolerância. Talvez a maior inspiração histórica desse conceito tenha sido a descoberta das Américas nos séculos anteriores e a colonização, responsável pela primeira grande série de contatos entre muitas e tão diferentes culturas. Com a colonização das Américas, a Europa culta e ilustrada se deparou com diferenças culturais que exigiram uma ampliação do conceito de homem que o tornasse capaz de comportar toda a multiplicidade dos tipos humanos das diferentes culturas que agora estavam em contato. A noção de tolerância é justamente uma das formas de pensar que surge como fruto desse contato civilizador do branco europeu em sua busca de submeter as demais culturas. A noção de tolerância, antes de pretender justificar a opressão de outras culturas, afirma que mesmo diante da mais estranha forma de cultura, é preciso haver respeito. Pois se os homens têm igual direito à liberdade, tal direito exige que as diferenças, mesmo as maiores, sejam toleradas, como o respeito aos diferentes modos de ser. Durante a Revolução Francesa, conta-se, era comum ouvir "a culpa é de Voltaire, a culpa é de Rousseau". Estes eram dois dos mais importantes pensadores franceses do século XVIII e, de diferentes maneiras, foram importantes inspiradores do igualitarismo e da tolerância. Mas basta apenas olharmos à nossa volta para ver que entre o discurso e a realidade da tolerância cava-se um imenso abismo. Já nos séculos XVIII e XIX, o discurso que pregava uma liberdade universal e o direito à tolerância podia se converter, como ação dos estados democráticos inspirados nesses belos ideais de tolerância, em máquinas assassinas. Agora mesmo, enquanto você assiste a essa aula, os Estados Unidos ou o Estado de Israel, dois modelos de estados democráticos, bombardeiam seus diferentes no Afeganistão e na Palestina. Assim, diante de indígenas que praticavam antropofagia, os estados democráticos e comprometidos com os direitos humanos não hesitaram em dizimar muitos desses diferentes no lugar de os tolerar. O discurso da tolerância tem sido historicamente inseparável da experiência de colonização e, com ela, do olhar civilizado sobre o selvagem. Os debates filosóficos e políticos, antropológicos e culturais em torno de situações como essa da antropofagia ou da infibulação de mulheres são talvez um bom caminho para formularmos algumas questões acerca das pretensões, dos limites e dos problemas contidos nessa questão do direito à diferença e de sua relação com os direitos humanos. Podemos dizer que quando pensamos uma questão como a da infibulação e tomamos como ponto de partida a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nos vemos diante de um problema. O direito das tribos africanas parece apresentar uma reivindicação tão justa e legítima frente à noção de igualdade de direitos quanto o direito das meninas à integridade do seu corpo. A questão que apresentamos aqui é apenas um exemplo do que há mais de um século ocupa a diplomacia internacional e organismos como a ONU, Organização das Nações Unidas. No interior de um Estado moderno como os Estados Unidos ou o Brasil, questões semelhantes se apresentam quase diariamente. Uma legislação em defesa dos direitos dos animais pode, por exemplo,
ser sugerida contra um ritual religioso que realize sacrifícios de animais. O direito ao culto, que é parte importante da liberdade do indivíduo, deve poder ser restringido pela legislação que protege animais, ou antes é o direito às práticas religiosas que deve predominar? A infibulação é uma prática de algumas tribos africanas e consiste na mutilação genital feminina. A prática é comum em países da África Central e causa danos físicos e psicológicos irreparáveis. A questão que pode sempre ser reposta é a do direito contra direito. Os problemas levantados pelo confronto entre o paradigma da diferença, presente no multiculturalismo, que defende sempre a pluralidade das culturas, e um paradigma universalista como o dos direitos humanos, que tenderá sempre a perguntar qual é, entre os direitos em confronto, o mais universal, traz para o debate problemas muito antigos. Quando olhamos de perto as democracias ocidentais e aqueles conflitos de um jovem indígena apontados antes, somos levados a perguntar se no mais moderno, que são as muitas facetas e diferenças que cada indivíduo é capaz de comportar, não encontramos de novo o mais antigo. Os conflitos tão pouco universais entre um eu que é e não pode ser ao mesmo tempo índio, estudante, trabalhador, também aqui parece que será possível apresentar um direito contra o outro, mas não será possível abolir o caráter contraditório, a oposição permanecendo nesse confronto entre direitos. Considerando a ausência de uma posição única a respeito dos problemas suscitados por essa discussão, que situa a diferença no âmbito do direito e do Estado, podemos nos limitar a experimentar algumas perguntas. Os limites dos Estados, do direito, podem ser ampliados para comportar tais diferenças ou, ao contrário, podemos perguntar se tais diferenças, uma vez que sejam afirmadas com base na relação de indivíduos com o mercado, não seriam falsas diferenças. Não seria, sob esse ponto de vista, o universalismo dos direitos a outra face do universalismo do mercado? Não seríamos como produtores de mercadorias na Índia, numa aldeia do Xingu, numa tribo africana ou numa grande cidade em qualquer parte do mundo, todos iguais, igualmente produtores de mercadorias? E nesse caso, como fica a diferença? Podemos falar em diferenças reais? Se sim, como tratar tais diferenças? Como vimos, para compreender a constituição do problema do respeito às diferenças, foi preciso compreender alguns conceitos. Muitos desses conceitos vieram da Grécia Antiga, passando por filósofos como Aristóteles. Logo depois, vimos a contribuição da Revolução Francesa no estabelecimento dos direitos do homem e do cidadão, que nos levam a compreender a relação entre a sociedade civil e o mundo moderno. Vimos também que o problema da diferença perpassa o problema da diversidade e da tolerância. Em seu fascículo você encontra sugestões de atividades baseadas nesta aula. Não deixe de refletir sobre as questões apresentadas aqui. E para finalizar nosso programa, vamos até uma escola pública do Ceará para entender como valores humanos são vivenciados a partir de boas práticas. Na Jara, desta vez fomos até Farias Brito, na região metropolitana do Cariri, para conhecer a Escola Getúlio Vargas. Aqui, falar de cultura de paz e direitos humanos é rotina dentro e fora de sala de aula. O nosso tema é paz e vai todo mundo levantar a mão. Quem quer paz na sua vida? Vamos lá. A gente leva vários temas diferentes e a gente trabalha a questão da leitura, o debate em sala, posteriormente a atividade, referente à interpretação de texto. Participam muito, na hora do debate. Está sendo, assim, é uma forma que eles têm para poder se manifestar, dizer o que pensam, o que falam. É um momento muito interessante aqui na escola. O espírito de liderança também ajuda a fortalecer os debates entre os estudantes. A Jéssica, por exemplo, é vice-líder de turma e conta o que tem aprendido. É uma experiência nova. Eu estou trazendo conhecimentos para mim e eu estou trazendo para mim e para os meus colegas. E isso me deu muitas ideias, como trazer peças teatrais. Estamos tentando também entrar um grupinho de música que nós estamos fazendo. Ela está participando do projeto sobre direitos humanos e geração de paz e sabe bem o que quer. Pretendo levar tanto para dentro da sala de aula como para minha família. Às vezes eu tento mudar pequenas coisas, mas não consigo. Então eu gosto de juntar pessoas, fazer uma força só,
para a gente tentar modificar, mudar, melhorar, né, nosso meio. A gente fica por aqui, continue acompanhando nossas aulas e até a próxima!